Olá, meus queridos e queridas, eu sou Júnia Lemos do canal História com Júnia Lemos e hoje eu quero conversar com vocês sobre Grécia Antiga. Mas antes, aquele pedido do fundo do coração. Curta o canal, compartilhe o vídeo, deixe um recado, ative o sininho para receber as notificações do canal. É legal para mim, faz o canal crescer, tá bom? Obrigada! Vocês ouvirem um sonzinho interferindo aí, um sonzinho bem horrível interferindo aí, dá um desconto que é o vizinho fazendo festa, né? E aí a gente é obrigado a suportar e ouvir as músicas dos outros. Então vamos lá, meus queridos, falar da Grécia, pegando a questão da sua formação geográfica e também da questão da formação da população do povo grego. Tá bom? Vamos lá. A Grécia é localizada no sudeste da Europa e ao sul da Península Balcânica, banhada também pelo Mar Mediterrâneo. Isso para a Grécia Antiga foi fundamental. Por quê? Porque a Grécia Antiga tinha um solo, a Grécia no geral, num todo, né? Ela tem um solo pedregoso, né? Não era muito rico para a agricultura e isso vai dificultar o grego, né, de viver da questão da terra. Então esse grego ele vai se voltar para o quê? Ele vai acabar se voltando para o comércio, né? O mar da diversidade, o mar das trocas, o mar que agrega cultura, né? O mar Mediterrâneo vai ser extremamente importante para o grego nesse quesito aí. E falando em Grécia, nós vamos ver que vários povos vão compor a Grécia Antiga, né? A Grécia não era uma Grécia, a Grécia era um amontoado de diversidade de culturas gigantesco, né? Nós tínhamos lá os jônios, os eólios, os aqueus, uma série de povos que acabaram migrando para a região. E já que eu falei que esses povos eles tinham uma série de diversidade, nós vamos ver aí que eles não se viam como gregos, tá? Eles falavam que eram helenos, né? Que eles eram descendentes de Heleno. Então eles não se achavam gregos, tá? Eles achavam que pertenciam a uma divindade grega. Então nós vamos ver aí toda hora, né, a gente falando das divindades gregas aí nesse momento. Vamos ver também que os aqueus vão chegar para essa região aí e vão se aproximar dos cretenses, né? Os aqueus, eles tinham uma cultura que a gente vai chamar de cultura micênica, né? E quando eles se aproximam dos aqueus aí, nós vamos ver aí que eles criam uma cultura que nós vamos chamar de cretomicênica. Ou seja, o que é essa cretomicênica? A junção da cultura dos cretenses mais dos aqueus. Esqueci de falar, né, gente? Esse período que eu comecei a trabalhar com vocês, eu vou chamar de período pré-homérico, tá? Ele vai de 2000 a.C. até 1100 antes de Cristo. E nós temos essa formação aí desses povos gregos que eu já falei para vocês, né? Chegada os jônios, a presença dos jônios, dos eólios, dos dários, dos dórios, desculpa, né? Nós temos essa formação aí. Então é esse período aí que chama de pré-homérico. E agora, né, mais pro finzinho aí desse período que eu chamo de pré-homérico, nós vamos ver a chegada dos dóricos, tá? Um povo aí que vai causar uma transformação cultural muito grande na Grécia. É um povo guerreiro, tá? E ele vai destruir parte dos templos e das construções locais aí estabelecidas pelos povos que viviam ali na região. E com essa violência com que os dóricos chegam destruindo todas as coisas, né, destruindo os palácios, os templos e tudo mais, nós vamos ver uma transformação no que era a Grécia, né? Vamos ver também uma coisa chamada de diáspora, né? A primeira diáspora, a primeira fuga dos gregos aí, né? Os gregos apavorados com essa chegada dos povos dos dórios, eles vão partir em direção ao leste, leste europeu, né? Vão parar também na Turquia, né? Tudo isso devido a esse avanço, né, que os dóricos cometeram com relação a eles.
Outra coisa, os dóricos vão contribuir trazendo para essa região o sentimento de guerreiro, né? Que mais tarde vai dar origem aos espartanos. É importante vocês entenderem que o povo grego agora está dispersando para outras regiões, ou seja, a Grécia não vai ser só aquele miolinho, tá? Tá começando a caminhar gente para tudo quanto é canto. Daqui a pouco nós vamos ver a Grécia aí enorme, né? Agora nós vamos falar aí da segunda fase da história grega, né? Que é o período homérico. O primeiro nós vimos pré-homérico, né? Antes de Homero. Agora o período homérico, ou seja, vai ser um período que nós vamos trabalhar usando os poemas de Homero, né? Os poemas de Homero serão as fontes historiográficas que nós teremos para trabalhar a história. Por quê? Porque esse é um período que praticamente não se tem fonte histórica, tá? É muito pouca. Então, nós vamos ver aí que a história vai ser contada através dos poemas de Homero, né? Que poemas seriam esses? Nós vamos ver aí a Ilíada de Homero, né? E a Odisseia. A Ilíada vai contar sobre o sequestro de Helena, né? É a história do cavalo de Troia, que vocês já viram em filme, né? Filme com o Brad Pitt. Inclusive tem uma minissérie de uma temporada só na Netflix que vocês podem assistir também, né? Ele vai contar aí como que Helena, né, foi sequestrada por Paris, né? E como que as divindades ou seres semi-mitológicos, aí, homens, heróis e tal, vão ser convocados para resgatar Helena e levá-la de volta para o seu marido, né? Temos aí até um traço de patriarcalismo, né? Porque na história, Helena, ela se encanta por Paris, mas ela não tem direito à escolha não, tá? É uma sociedade aí bem marcante isso. E temos também o outro poema que a gente vai se basear para poder contar a história da Grécia, é a Odisseia, né? Que conta a história a volta de Ulisses, né? Ou Odisseu. Ulisses foi lá, né, guerrear para libertar a Helena, né? E agora ele vai voltar para casa. E esse retorno dele aí no poema leva 10 anos. E é aí, né, no contar do caso que o Homero vai fazer, é que a gente consegue pegar os traços e os resquícios e características da sociedade grega da época. Nós estamos estudando então o período que nós vamos chamar de período homérico, igual eu falei para vocês, né, que vai de 1100 a.C. a 800 a.C. Agora começa a ter as estruturas, né, familiares, né, o povo grego começa a se assentar, né, criar laços, criar o que nós vamos chamar de genos. Os genos são um tipo de organização familiar, né? Um sistema fechado, autônomo, autossuficiente, que tem trabalho coletivo de uma mesma família. E esses gens ou genos, eles eram liderados por um pater, né? Esse pater tinha autoridade máxima, tinha autoridade política, militar, religiosa, tá? Ele decidia tudo e definia tudo, tá bom? E é daí que surge até o termo patriarcalismo, devido a esses paters. Nós vamos ver que nesses pequenos grupos familiares vai ter troca também, né? Já que eu falei para vocês que o solo não é um solo muito fértil, então a relação ali é um geno troca uma coisa que produz com outro e assim por diante. Assim eles vão sobrevivendo. Essa sociedade que está vivendo em genos, nós vamos chamar de sociedade gentílicas, né? Porque elas, já falei, né, estão vivendo em genos. E uma coisa interessante, se são grupos familiares que estão comandando os seus genos, não tem rei, não tem presidente, não tem um líder, né? Um líder lá no alto que comanda tudo. Nós vamos ver então que esses genos são propriedade privada, uma coisa que a Grécia aí, ó, tá lançando pra gente. Voltando ao nosso início da aula, vocês lembram que eu falei que poucas terras na Grécia são férteis? O que acontece? A população grega, ela começa a aumentar e tem pouca terra fértil. Nós vamos ver que os genos vão começar a entrar em conflito uns com os outros. E o que acontece? Os genos mais antigos vão ter prioridade sobre os genos que estão surgindo mais recentemente. E
que acontece? Quem não consegue terra boa vai migrar para outra região. O que nós temos aí então? Nós temos a segunda diáspora. Essa segunda diáspora, por que ela está acontecendo? Por falta de terra. E para onde que esse povo vai migrar? Esse povo vai migrar para a região, né, vai chegar até a Península Itálica. Nós vamos ver que eles vão para tudo quanto é canto, né, para expandir bastante, mas a Península Itálica é interessante a gente falar aqui agora, por quê? Porque esses povos vão dar origem a Roma, gente. Tá? Eles estão chegando na Península Itálica, onde Roma vai estar, né? Então eles são os antepassados, né? O povo que vai gerar futuramente os romanos. Por isso nós vamos ver aí que existem divindades gregas e romanas que são extremamente semelhantes. A religião grega e a religião romana, ela é semelhante. Mudam apenas os nomes, né? Eu tenho Dionísio e Baco, né? O deus do vinho, lá da orgia, aquela coisa toda, né? Então vocês vão ver por que surge essa semelhança. Agora nós vamos entrar no período arcaico aí, ó, que vai de 800 a.C. a 500 a.C. O que nós vamos ter nesse período? O que eu tenho nesse período? Sabe os grupos que saíram para diásporas, que foram viver em outros cantos? Esses grupos agora começam a formar cidades. Os gêneros vão deixando de existir e começam a surgir as cidades. E aí a gente sempre acaba pensando nas duas principais cidades, né? Esparta e Atenas, mas vão surgir muitas outras cidades. Não vai ser só Esparta e Atenas. Esparta e Atenas são apenas duas que nós falamos, né? Mas vão surgir várias. A gente cita muito Esparta e Atenas devido ao contraste, né? Uma guerreira, a outra mais voltada para o intelecto, aquela coisa toda. Mas existem várias outras. E a formação dessas cidades e o que vem agora e o que está por vir vai ser o tema da nossa próxima aula, né? O nosso próximo encontro. Nós vamos estar trabalhando essa questão aí grega, tá bom? Lembre-se então, nós trabalhamos palavrinhas importantes. Nós falamos da diversidade cultural existente aí entre os povos gregos, né? As várias nações existentes. O que mais que nós falamos? Nós falamos do surgimento aí da propriedade privada. O que mais? Vamos lembrar? Falamos das diásporas, né? Que são as migrações aí dos povos para outras regiões, né? Então, é uma aula importante para a gente poder ligar com o tema que está por vir. Mas, antes de eu ir embora, eu vou aqui pedir para que você se inscreva no canal, curta o vídeo, deixe o seu joinha ou, se não gostou, coloca lá também. A gente precisa saber, né, o que está acertando e o que está errado. Ok? Obrigada e até mais.